Imaginem só uma situação onde um homem usa absolutamente toda a sua fortuna, todo o seu poder e influência para salvar uma cidade inteira da destruição total. E o mais impressionante, ele consegue. A cidade é poupada de um banho de sangue. Mas sabe o que acontece depois? Em vez de ser carregado nos braços do povo como um herói, ele é rotulado de traidor, executado sumariamente e o nome dele é simplesmente deletado da história oficial por mais de 40 anos. Loucura, né? Como isso foi acontecer? É exatamente esse mistério histórico fascinante que a gente vai desvendar agora nesta nossa análise detalhada. Bom, então vamos lá. A grande pergunta que vai guiar o nosso mergulho hoje é: qual é de fato o verdadeiro preço da paz? Para tentar responder a isso, a gente vai explorar a trajetória trágica, mas ao mesmo tempo incrivelmente vitoriosa, de um pacificador. Um cara que tomou a decisão consciente de priorizar vidas humanas acima de qualquer ideologia política, só para acabar abandonado, deixado para morrer, nos trilhos de uma ferrovia. Estamos falando do gigante Ildefonso Pereira Corrêa. Parte 1. O Gigante do Paraná. Para a gente ter uma noção real do peso do sacrifício que esse homem fez, a gente precisa primeiro entender o tamanho do império que ele tinha a perder. Pensem numa construção imponente, avermelhada, com uma arquitetura eclética e luxuosa. Esse era o Solar do Barão, a residência da família Pereira Corrêa, construída lá pelos idos de 1880. E olha, o Ildefonso não tirou tudo isso da cartola, não. Ele foi lá, observou como as coisas funcionavam no comércio de São Paulo e do Rio, voltou para o Paraná e simplesmente se transformou no líder mundial de produção e no maior exportador de erva mate da época. O cara negociava direto com grandes centros como Uruguai e Argentina. Aquela mansão enorme era basicamente o reflexo físico de todo esse poder e riqueza. E o mais legal é que ele não embolsou esse sucesso só para ele. Ele foi um inovador incansável que botou a mão na massa para construir, literalmente, a infraestrutura econômica e social de toda a região. A lista do que ele criou é de cair o queixo. A gente está falando da fundação da Associação Comercial do Paraná, do Clube Curitibano, do Banco Industrial do Paraná e até da Impressora Paranaense. Ele trabalhava tanto pelo bem público que, em 1888, a própria Princesa Isabel concedeu a ele o título de Barão do Cerro Azul. Ele era deputado, presidente da Câmara, comendador, enfim, o pilar absoluto daquela sociedade. E a visão desse cara era tão à frente do tempo que tocou praticamente cada aspecto do desenvolvimento de Curitiba. Um exemplo clássico é o Cine Passeio, que tem uma ligação histórica com a Impressora Paranaense que ele mesmo fundou. Era lá que a mágica acontecia. Livros, jornais e até os rótulos de erva mate saíam daquelas máquinas. O sucesso nos negócios virou cultura tangível, virou tijolo e argamassa ajudando a modernizar a cidade. Ele tinha, para todos os efeitos, uma vida estruturada, perfeita e de sucesso estrondoso. Parte 2. A ameaça Curitiba. Mas, como toda boa história de reviravolta, o mundo pacífico do Barão estava com os dias contados. Em 1893, o clima político no Brasil era, para dizer o mínimo, um barril de pólvora. O cenário estava rachado ao meio. De um lado, os maragatos, revolucionários do Sul, que queriam a todo custo marchar até o Rio de Janeiro e derrubar o presidente Floriano Peixoto. Do outro lado, as forças legalistas, totalmente leais à recém-nascida república. Sendo bem imparcial aqui, o que a gente tem são duas forças gigantescas numa rota de colisão direta. E adivinha quem estava bem no meio do caminho dessa tempestade militar? Sim, a cidade de Curitiba. O que nos joga direto numa situação completamente aterrorizante em 1894. O general legalista, que era o sujeito responsável por proteger a cidade, simplesmente vai embora, foge. Curitiba é declarada uma cidade aberta, o que é um jeito bonito de dizer vocês estão por conta própria. Zero defesa militar. Nenhuma barreira contra um combate sangrento ou saques destruidores. A população ficou ali, em pânico total, à mercê de um exército que se aproximava rapidamente. Parte 3. O preço da paz. Agora, pausa para pensar. Diante desse caos completo, o que o homem mais rico e poderoso do pedaço decide fazer? Lembrem-se, ele não era militar. Então, o Barão do Cerro Azul puxa a melhor arma que ele tinha no arsenal, a diplomacia e o bolso. O plano dele foi pragmático. Passo 1. Ele reconhece que lutar é suicídio, já que não tinha defesa. Passo 2. Ele bate no peito e assume a liderança da junta governista local. Passo 3. E aqui está a jogada de mestre. Ele faz uma vaquinha milionária com os comerciantes e oferece um baita empréstimo financeiro para os rebeldes. E o passo 4? O resultado prático disso tudo? Ele consegue evitar a invasão, os combates e os saques. Em resumo, ele tirou dinheiro do próprio bolso para comprar a paz e salvar a cidade inteira de uma tragédia. Mas é aí que a gente esbarra na parte dura da realidade. Ser o herói da história às vezes custa muito caro.
Como a frase bem resume, em nome da paz, o Barão de Cerro Azul sacrificou a própria vida. O que para a cidade foi um alívio, para o governo federal, que estava super paranoico e polarizado na época, pareceu outra coisa. A negociação brilhante dele para evitar um massacre não foi lida como um ato de heroísmo pelos legalistas. Pelo contrário, foi interpretada como um crime imperdoável. Parte 4. Traição e morte. E é aqui que a narrativa vira de cabeça para baixo, num ritmo assustador. Aquela mesma república, que ele ajudou a preservar salvando uma de suas capitais, se volta com uma violência absurda contra ele. O barão é acusado de colaboracionismo, taxado de traidor da pátria só porque dialogou com o outro lado para salvar civis. Ele pede o básico, um julgamento justo lá no Rio de Janeiro, mas a justiça simplesmente fecha a porta na cara dele. No dia 20 de maio de 1894, lideranças militares colocam o barão e mais 5 aliados num trem, e aí no quilômetro 65 da ferrovia Paranaguá-Curitiba, sem tribunal, sem juiz, sem direito de defesa, eles são jogados para fora e fuzilados ali mesmo. O choque de realidade é de dar um nó no estômago. Aquela mansão maravilhosa, cheia de vida, de repente dá lugar a um cenário terrível de abandono. O corpo do barão ficou lá, jogado na serra, enquanto o trem militar simplesmente seguiu viagem como se nada tivesse acontecido. Hoje, o túmulo dele fica no cemitério municipal. Há um desfecho de uma indignidade tremenda para um cara que sacrificou tudo que tinha, literalmente tudo, pela proteção da sua comunidade. E olha, se o fuzilamento já foi um absurdo, o que rolou depois foi em muitos aspectos um crime ainda maior. Por mais de 40 anos, o nome do Barão do Cerro Azul foi varrido da história do Brasil. Foi um cancelamento em nível governamental. Documentos oficiais foram destruídos, a menção aos atos dele foi banida e era até perigoso falar da execução dele em público. E a cereja desse bolo amargo? Aquele lindo solar do barão foi confiscado e virou quartel do exército. A baronesa e os filhos foram expulsos da casa principal e espremidos num anexo minúsculo no quintal. O maior pacificador do estado foi forçado a virar um fantasma. Parte 5. O resgate do herói. Mas sabe de uma coisa? A verdade, principalmente quando envolve sacrifício real por vidas humanas, é muito teimosa. Ela sobrevive. Lá pelos anos 1940, o pessoal começou a se mexer para limpar o nome dele. E quando a gente olha para o cenário moderno, o contraste é incrível. De um lado da balança, décadas de apagamento e uma pecha injusta de traidor. Do outro lado, a justiça finalmente sendo feita. O reconhecimento do erro histórico foi gigante. Em 2008, o governo federal cravou a Lei 11.863, reparando oficialmente esse erro. E mais, em 2020, Curitiba até criou a Semana do Barão do Cerro Azul, um circuito cultural inteiro dedicado a garantir que as novas gerações nunca esqueçam quem foi que salvou a cidade. Hoje, o resgate do barão está estampado em todo lugar. Num parque, na pracinha do Batel, a gente encontra o busto dele, num terreno que, aliás, foi doado pela própria família. E nas esferas mais altas do poder, lá nos papéis oficiais do Senado, além de 2008, garantiu que o nome do Ildefonso Quereira Correia fosse incluído no Livro dos Heróis da Pátria. Isso significa que ele descansa agora no Panteão da Pátria e da Liberdade, lá em Brasília, reconhecido com todas as letras como o verdadeiro herói nacional. E Arati, claro, abraçou essa reparação histórica com força total. O Herói da Paz ganhou museus, telas de cinema e salas de aula. A gente teve a exposição Memórias do Barão, mostrando objetos raríssimos para o público pela primeira vez. Nas escolas, a molecada passou a aprender essa história com a graphic novel Herói da Paz, que teve roteiro super cuidadoso e foi distribuída na rede municipal de ensino. Sem falar no cinema, com o filme O Preço da Paz, que ajudou a eternizar essa biografia fascinante. O projeto de tentar apagar o nome dele falhou miseravelmente. E assim, a gente vai chegando ao fim dessa nossa exploração de hoje pelos arquivos do Paraná. E eu queria deixar uma reflexão para ficar ecoando aí na cabeça. Quando o preço da paz exige de alguém não só a vida, mas também a própria reputação e o legado por gerações, qual é, afinal, a verdadeira cara do heroísmo? O Barão do Cerro Azul tinha o mundo nas mãos. Perdeu absolutamente tudo por ter escolhido a diplomacia e a paz. E hoje finalmente tem o nome gravado na eternidade por ter salvo tantas vidas. É uma história que realmente bota as coisas em perspectiva, não é verdade? Muito obrigado por acompanharem essa análise com a gente e a gente se vê na próxima.